seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana, um programa que, como já sabe, é de muita cultura, de muito entretenimento, de muitas tradições e que lhe mostra o que de melhor se faz nos nossos Açores. No programa desta semana nós estamos, como pode ver, não muito longe do Clube Naval de Ponta da Delgada, que é, na verdade, uma das associações desportivas náuticas mais antigas do nosso arquipélago. E é precisamente daqui, da Marina, que nós vamos até à freguesia do Livramento falar, que nós tivemos a oportunidade de visitar o espaço Açorarte e que tivemos a conversa com a artesã Jacinta Teixeira. Ela que nos explicou um pouco de como se faz a tecelagem, um ofício tão antigo na nossa região. Eu aprendi na sequência de uma empresa familiar que a minha mãe tinha, que vem desde o início do século XX, em que a minha mãe, mais uma tia que tinha, começaram a comercializar as colchas, mas não com trocas era mais direcionado com trocas diretas, ou seja, trocava-se peixe por lã de ovelha e depois da lã estar cardada, fiada e tingida, e havia uma senhora que trabalhava na tecelagem, fazia as colchas e iam novamente trocar as colchas por bens de alimentação, ou seja, trigo, milho, cereais e roupa da América, assim como a minha mãe dizia. Desde sempre, e faz parte da nossa colonização, sempre se trabalhou nos Açores a lã de ovelha, a seda e mais tarde, com a Revolução Industrial, o algodão e o linho também. Eram estes os pilares de todos os materiais que eram produzidos cá nos Açores, transformados e executados no trabalho final. A tecelagem é um mundo, a tecelagem está relacionada com a nossa área têxtil. Embora não se possa, muita gente que vê uma almofada ou muitas vezes um sofá, que é feito de tecido, atualmente, claro, que é feito industrialmente, mas tudo o que praticamente nos rodeia está relacionado com tecelagem. Antigamente, como sendo uma tecelagem mais manual, era mais uma tecelagem direcionada para um bem essencial, ou seja, o vestuário, as colchas para as camas, as mantas de retalhos, as almofadas, as colchas de linho, as colchas de linho e para toalhas também, que se fazia para as toalhas de mesa, depois os enxovais de noiva. Era muito por necessidade, não era por luxo que se adquiria um artigo destes. Uma colcha leva 8 dias a fazer, com mais de 8 horas de trabalho por dia. Ao longo dos anos, a seda deixou de ser produzida cá nos Açores e já não existe trabalhos com a seda transformada mesmo cá, a não ser que se possa comprar a seda já transformada industrialmente. A lã e a de ovelha ainda existe cá nos Açores, lãs de ovelhas, especialmente em Santa Maria, onde algumas pessoas transformam a lã e onde é produzido o fio. Mas também nós compramos ao continente lã de ovelha cardada já em fio, pronta a utilizar na tecelagem. Para além disso, o algodão também é trabalhado industrialmente, onde se pode fazer diversas peças. Mas, quer seja, cada matéria-prima tem a sua direção específica, porque a lã geralmente é aplicada nas colchas, os algodões nas almofadas, nas colchas e nas toalhas. Existem tiares hoje em dia que não são aqueles tiares muito grandes que faziam parte quase e ocupavam um espaço de um quarto da casa, mas atualmente existem tiares mais pequeninos e outros que são mais acessíveis de trabalhar, como eu posso demonstrar, porque acho que é importante as pessoas saberem que aquela tecelagem do tempo, muitas vezes que era do tempo que se recordam do tempo da sua avó, das pessoas mais de idade, que se fazia, que já atualmente existe tiares mais acessíveis e com muita mais facilidade de trabalhar, até que podem estar no seu sofá ou no seu conforto a trabalhar em tecelagem com novos tiares, que eu agora sou representante, que é da Ashford.
São teares muito acessíveis de trabalhar. O repasso era comum em todas as ilhas dos Açores. Atualmente é que ao longo dos anos foi deixando de existir tecelagem em algumas ilhas. Atualmente existe tecelagem Santa Maria, São Miguel, Terceira e São Jorge. Até mesmo no Corvo se fazia esse padrão que é o chamado repasso. Era comum a todas as ilhas. Esta peça aqui já é uma peça mais inovadora, que é o ponto de ananás, que eu própria criei, ou é uma peça composta com matérias-primas de espadana e algodão, e depois eu fiz em crochê, aquele chapeuzinho que dá para decorar, e também de haver mais peças com uma certa evolução. Não quer dizer que nós temos que evoluir nos tempos e também adequar os trabalhos à época e às decorações onde eles vão ser inseridos. Este colete que que eu também faço trabalhos e tecidos de grupo folclore, em vez de ser este colete, tem a lã pura, que é as cores brancas da ovelha, mas se no caso de ser necessário tingir, eu também faço isso. Para além disso, há uma costureira que então é que executa o trabalho final, que não é o meu. Esta manta aqui, esta aqui neste caso é uma passadeira, que é a verdadeira reciclagem, que é com os tecidos que não se trabalhava, que não se usa no dia a dia. Podem-se cortar todos os retalhinhos e faz as passadeiras, onde se fazia também as mantas que cobriam as colchas. Pode-se fazer também sacos de praia, imensas coisas que se pode fazer com esta área. Esta aqui é um encharpe, é uma peça mais moderna, que é feita de 100% algodão. Um fio que é por ele próprio, o fio por ele próprio marca a diferença, porque uma vez que se começa com o bege e termina com a cor de laranja, já não é preciso mais nenhum trabalho em específico. Para além disso, também tem aqui este outro encharpe, que é com lã merino, que é uma lã que tem origem portuguesa, mas que atualmente se trabalha muito na Áustria, e que logo dá um toque final, porque se trata de uma lã muito especial e muito valorizada. Antes do trabalho ir para a costureira, ou seja, faz-se o trabalho no tear com a própria lã antes de tingir, e depois de sair do tear é que é tingida. E depois do nosso espaço dedicado à arte e às tradições, nós vamos até à freguesia das 7 cidades. Pois é, já devem ter ouvido, acho que é muito normal, porque as 7 cidades são de facto um ex-libris na nossa região, não só por ser uma freguesia tão conhecida, mas também pelas paisagens fantásticas que por lá existem, mas também pela conhecida lenda das 7 cidades, e é isso que vai poder assistir já a seguir. A freguesia das 7 cidades da ilha de São Miguel possui uma inigualável beleza fruto do seu magnífico vale e da sua bela lagoa. Apesar desta lagoa ser o maior reservatório de água doce dos Açores, é também um lugar que apresenta várias lendas à volta da sua origem. Assim, a lenda conta-nos que no lugar da freguesia das 7 cidades, há muitos anos atrás, existia um reino onde habitava uma esbelta princesa de olhos azuis. Esta princesa, ao contrário de muitas outras, adorava a vida do campo. Algumas das suas atividades preferidas eram passear pelos verdejantes campos de São Miguel, onde esta tinha a possibilidade de sentir a verdadeira essência da natureza. Num dos dias em que a princesa ocupava o seu tempo passeando, deparou-se com um rebanho. Cuidando desse rebanho, encontrava-se um pastor de olhos verdes, o qual a princesa decidiu dirigir a palavra. À medida que o tempo foi passando, a princesa e o pastor foram continuando a ter estes encontros que acabaram por culminar numa grande paixão entre ambos. Assim, segundo reza a lenda, o amor proibido entre a princesa de olhos azuis e o pastor de olhos verdes culminou num derradeiro momento de despedida, no qual ambos choraram tanto que a princesa de olhos azuis formou uma lagoa azul e o pastor de olhos verdes formou uma lagoa verde. Hoje, as duas lagoas são unidas, tal como o desfecho que a princesa e o pastor desejaram para o seu futuro. Segundo a tradição popular, o nome 7 cidades é consequência da existência de 7 crateras, resultantes de erupções vulcânicas, que deram origem às lagoas Verde, Azul, Rasa, Canário,
Santiago, Caldeira Seca e Alferes. Atualmente, predomina na freguesia as atividades dedicadas à agricultura e à pecuária. Porém, a agricultura é apenas um meio de subsistência, sendo a sua produção para consumo interno da comunidade. O mesmo não acontecendo com a pecuária. Nesta freguesia há uma indústria de panificação, havendo, no entanto, muita gente que ainda cose em casa o seu pão de milho e algum pão de trigo. Um outro lugar merecedor de ser referenciado é o Mirador da Vista do Rei. O seu nome deriva do facto de ali terem estado o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia a 6 de julho de 1901, a quando da visita efetuada a São Miguel. Ao chegar ao Mirador da Vista do Rei, poderá desfrutar da maravilhosa vista panorâmica sobre a lagoa ou, se não resistir à curiosidade, entrar no abandonado Hotel Mont Palace para explorar o que resta de um dos hotéis mais luxuosos que existiram na ilha. A partir do seu telhado, a vista tem ainda mais alcance sobre o paraíso ao redor. Seguindo no caminho até à freguesia das 7 cidades, localizada junto à lagoa, pode deleitar-se com os campos e montanhas verdes, assim como admirar as hortênsias que se debruçam sobre as estradas. De seguida, atravessará uma ponte que passa no meio da lagoa, onde a parte verde se encontra com o azul, e aí encontrará a pitoresca povoação que habita o paraíso da Lagoa das 7 Cidades, em São Miguel. Se é tranquilidade e beleza natural que procura, esta povoação é o lugar ideal. Tem um extenso relevado à beira da lagoa, onde é possível fazer piqueniques ou outras atividades como andar de bicicleta, canoagem, nadar, acampar e caminhar pelos trilhos à beira da lagoa, repletos de vegetação. Ao visitar esta freguesia, não podemos deixar de visitar a bonita igreja de São Nicolau, um templo de pequenas dimensões de estilo neogótico. Construído no século XIX, possui uma interessante alameda de criptoménias dos dois lados até à sua entrada. E é já a seguir ao nosso curtinho intervalo que vai poder saber mais sobre a iniciativa Histórias com Banda Sonora, que é na verdade uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, mas é isso que vai poder saber já a seguir. E depois do nosso intervalo, como já lhe tinha prometido, nós vamos conhecer mais sobre a iniciativa Histórias com Banda Sonora. São, na verdade, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada que visa imortalizar alguns dos nomes mais conhecidos da música regional. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar Vítor Melo, ele que é membro do 4-1, mas também Tovi, que é membro dos Académicos, e ainda o produtor desta iniciativa, o Sr. José Andrade. Olha, a banda foi criada em 1963. Um grupo de alunos da Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, portanto todos nós alunos lá da escola que formaram esta banda, já participávamos, alguns deles já participavam no grupo folclórico que a escola tinha. Eu, no meu caso, tocava viola da terra, o meu irmão tocava acordeão e depois passamos com mais 2 elementos, um baterista e um baixista, passamos para formarmos um conjunto mesmo de músicas, dança, digamos assim, naquela altura era músicas de dança. E assim continuamos até a banda se desfazer, em 1972, com várias alterações, porque, entretanto, na altura, as pessoas ausentavam-se para o continente para estudar, iam para cumprir o serviço militar. Aos 20 anos era obrigatório cumprir o serviço militar. Portanto, a banda sofreu ao longo desses anos muitas entradas e saídas de elementos, até 72. Depois de 72, a banda desfez-se. E em 2013 voltámos a pedidos de várias pessoas que diziam: olha, isto agora vocês deviam voltar, temos muitas cidades vossas. Uns diziam: vocês tocaram no meu casamento, eu lembro dos bailes de estudantes em que vocês tocavam. E nós voltamos, aproveitando uma iniciativa de homenagem a um antigo músico que tinha falecido num acidente de moto.
e que era muito conhecido e acarinhado. Fizeram aqui num festival de música, fizeram uma homenagem a ele e pediram-nos, alguns membros antigos da banda, que também participassem nesse espetáculo, e tocamos 3 músicas. Já não tocávamos há anos, agora em minha casa há quase 50 anos. E fizemos essa brincadeira. Depois, entretanto, também perdemos a ligação de uns com os outros, né, em termos musicais, e apenas um só continua a vida musical, que é o Luís Alberto Betancourt. Os outros todos deixaram completamente a música. Salve questões pontuais, como o caso do Vítor Ronaldo. De maneira que voltamos, depois desse espetáculo de 2013, resolvemos, olha, já agora, a tipo de brincadeira, vamos então continuar para passar alguns sons a tocar música e a conviver e não passava disso. Daí passamos para fazer um espetáculo, porque as pessoas insistiram, deviam fazer um espetáculo, e fizemos nas Portas do Mar em 2013 um espetáculo que teve grande aceitação, enchemos o pavilhão das Portas do Mar completamente. E depois, a partir daí, olha, ainda cá estamos, parados agora com a pandemia, mas nunca mais paramos de tocar e temos tido aceitação durante o público, não só do público mais idade da nossa geração, como da malta mais jovem. Foi uma coisa que me surpreende, porque realmente, quando voltamos a tocar, mesmo a malta mais jovem, não, também as músicas que tocamos são aquelas músicas que toda a gente conhece, Beatles, Rolling Stones, são músicas intemporais, hoje em dia tocam e toda a gente conhece. Mas realmente foi uma surpresa muito grande, porque a malta jovem adere perfeitamente e conhece as músicas e canta as músicas, e foi um fato que me surpreendeu. Hoje cá estamos. Acerca desta medida em específico de histórias com banda sonora, acha que de facto há uma medida que vai ajudar-te, portanto, estas bandas que neste momento agora encontram-se um pouco inativas? Sim, aí não há dúvida. Em termos de culturais e dar, digamos assim, continuidade à cultura, não há dúvidas nenhuma que é importante. Mas mais importante ainda é ficar um registro de coisas que não havia. Em 63 não havia televisões, não havia vídeos, não havia internet, não havia nada disso. Portanto, não havia o nosso registro fotográfico, mas nada. Portanto, e a história de hoje, as bandas, das pessoas que ouvem essas bandas, muitas delas regressaram, que é o caso de outras bandas também, tal como nós. As pessoas não conhecem a história e fica também um registro que de outra maneira se perderia, né? As pessoas ficam a saber que houve uma banda e como é que eram as coisas naquela altura, também as pessoas ficam a saber e a comparar com hoje em dia, que é incomparável, mas podem fazer as suas ideias. Penso que é um registro importante, muito importante mesmo. E relativamente aos nossos telespectadores, que neste caso estão na diáspora, no Canadá e nas Bermudas, acha que também haverá fãs para Iagur? Sim, porque eu vejo isso no Facebook, pelos comentários das pessoas, todas elas sempre no mesmo registro, que saudades, isso faz-me lembrar isto ou aquilo, de maneira que não há dúvidas nenhumas. E pronto, e para eles é importante também, é uma ligação que se estabelece. Foi para nós uma grande alegria e nós um agradecimento que gostaríamos de fazer à organização e principalmente ao produtor, ao José Andrade, por ter conseguido reunir esses 10 conjuntos, alguns deles, como é o nosso caso dos 4-1, que nós somos de 1960, de maneira 60 anos depois, nós reunimos só para fazer estas histórias com banda sonora. Foi um misto de muito grande de emoções e uma alegria muito grande, rever os dois amigos que já não tocávamos juntos há 60 anos, de maneira que nós estamos gratos à organização por nos ter conseguido juntar. Por há muito tempo que nós já tínhamos essa ideia, mas é hoje, é amanhã, e o tempo vai passando, mas felizmente que foi ano 2020, de 1960, 60 anos depois. Ora, nós éramos 3 jovens de 14, 15 e 16 anos, morávamos 2 na mesma rua e o outro no canto da rua a seguir.
Éramos estudantes, os dois estudavam no liceu e na escola, rapazinhos novos, nós víamos tocar e também queríamos e começámos a tocar com muita dificuldade porque não havia instrumentos, não havia nada que nos desse apoio, mas nós com aquele amor, com aquela vontade, nós aos 15 anos o Ministro Correia, quero deixar aqui um abraço para ele, era o chefe, ele é que organizava aquilo tudo. A minha missão era arranjar as músicas e as letras, porque é que cantava. E depois o Ministro Correia fazia a orquestração e o Teixeira de Melo, o Melinho, que nós tratávamos Melinho, porque ele tinha na altura 14 anos. Veja lá, um rapaz com 14 anos, o Ministro Correia com 15 já era o chefe da banda e eu com 16 era o mais velho, digamos assim. Foi assim que começou os quatro menos um. Tínhamos as pessoas que gostavam, éramos rapazes tão novos, naquela altura também não havia a facilidade que há hoje, nem os conjuntos que hoje existem, e foi assim que nós fizemos uma vida e 60 anos depois foi uma alegria imensa nos termos reencontrado para fazer este trabalho das histórias com banda sonora. O Ministro Correia manteve sempre uma vida ativa na parte da música. Eu também tive mais ou menos uma vida não tão ativa como o Ministro Correia, porque me dediquei depois mais ao teatro do que à música. O Teixeira de Melo, o Melinho, mais entrada, é que há 40 e tantos anos que já não tocava, de maneira, numa semana, por tudo isto a funcionar, não foi assim tarefa fácil, mas com amor e com carinho e com aquela amizade de sempre, nós conseguimos, deixa querer que as pessoas gostem, mas foi assim que nós conseguimos fazer o espetáculo. E relativamente aos nossos telespectadores que se encontram na diáspora, no Canadá e nas Bermudas, acha que também há alguém que se irá lembrar ou terá alguma ligação aos 4 menos 1? Olha, para eles aqui deste lado do Atlântico, aquele abraço cheio de amizade, com uma ternura muito grande para todos os que nos ouvem. E aqueles da minha geração, com certeza que se vão lembrar dos 4 menos 1, porque depois eu fiz também, passei mais eu ouvi, fui convidado em 1964, passei para os académicos, fiz uma digressão também para os académicos em 1964, porque a minha geração, aliás a nossa geração, foi uma geração muito sacrificada, porque estávamos no tempo da guerra e o serviço militar era obrigatório. De maneira que eu saí daqui para o continente em 1965 e só regressei em 69. Foram-se 4 anos ou quase 5 anos daqui para fora no serviço militar e aí é que os académicos, na minha ausência, se tornaram aquele potencial que hoje em dia é reconhecido em toda a parte. Os académicos, toda a gente tem um carinho muito grande para os académicos e quem passou por lá ainda tem mais. De maneira que os 4 menos 1 são mais antigos que os académicos, que nós formámos em 1960 e com certeza que quem nos está a ver da América e Canadá, um abraço muito grande em meu nome, em nome do Ministro Correia, em nome do Melinho, o Teixeira de Melo, como era conhecido, e também dos académicos. O Tovi já falou, mas eu também queria deixar aqui o meu agradecimento, porque foi de facto uma honra ter passado por lá e saber que os académicos são imortais. A ideia surge por 2 razões importantes. A primeira, porque desde março de 2020 que as empresas ficaram sem fazer nada, audiovisuais. Esta foi a primeira razão. E a segunda, prende-se com o facto de querermos, nós, instituição, eu como produtor, querer que ficassem registadas em vídeo e áudio uma geração, ou melhor, 2, de bandas que fizeram história e que não existia isso em vídeo, quer as histórias deles, quer algumas imagens, e acho que isso conseguiu-se. E pode-me falar um pouco então de qual é o planeamento, o agendamento aqui das histórias com banda sonora? São 10 programas, 9 deles com 9 bandas que de alguma maneira fizeram história. O 10º programa é uma surpresa, são 4 senhoras e um cavalheiro, mas isso deixo para depois. E planear isso, obviamente, não foi fácil porque nós tivemos cerca de 60 pessoas nisso, desde músicos, artistas, produção, vídeo, etc, etc, de forma que, e a própria Câmara Municipal, que nesse aspecto tem um papel importantíssimo, porque, aliás, se não fosse a Câmara, nós não tínhamos isso feito, garantidamente. E diria que houve assim algum obstáculo? A pandemia foi o único obstáculo, mas também foi o que nos deu a hipótese de fazer isso.
porque em situações normais nós estaríamos nos concertos, nos festivais, etc, etc. Daí que, por um lado, aparecendo o que apareceu, fez-nos também descobrir outras áreas de negócio e pronto, e deu aso a isso, origem a isso, neste caso. Vai dar a conhecer as gerações mais novas e lembrar às mais velhas. Há que ter em conta que a nossa imigração surge desde muito cedo, sendo que é um foco muito importante na década de 60. Ou seja, toda esta gente, de certeza, 60 e 70, se calhar mais finais de 60 e inícios de 70, lembram-se deles todos. Ou seja, e são pessoas que frequentavam os bailes de liceu, da escola também, lembram-se deles, garantidamente. Sente-se orgulhoso do que conseguiu alcançar? Sinto, muito mesmo. Aliás, é um esforço de todos, acima de tudo, com o apoio da Câmara, que foi imprescindível, como já disse de resto, e foi um orgulho fazer parte de uma produção que certamente fica para a história e vai servir, por razões óbvias, de documento histórico, em vídeo e áudio, para que quem vier a seguir saiba o que é que aconteceu. Teu sorriso charme, estar contigo é bom e eu fiquei agarrado. O junkie num beijo eu não posso passar sem ti, por isso bebo demais. E eu bebo demais. Eu bebo sim, quando estás com os teus amigos. É tão melhor quando estou a sós contigo. Eu bebo mais, muito mais, sem ti. Acirrose, 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 acirrose. E chegamos assim ao fim de mais um programa. Já sabe, se quiser entrar em contacto connosco, poderá fazê-lo através do nosso e-mail azulesendestaque@gmail.com. Quanto a nós, vemo-nos para a próxima semana. Até lá, haja saúde.